Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Eu sou a Raposa. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma discussão e umas dicas muito legais sobre canivetes. Mas o escopo principal aqui hoje é um pouquinho diferente. A gente quer saber se meninas, se mulheres, devem andar com um canivete. É claro que sim. Caramba, mulher, de onde saiu isso? Nem te conto. Caramba! Nós, sobrevivencialistas, trabalhamos com um conceito chamado EDC. EDC significa Everyday Carry. Um conjunto de coisas que você anda no seu dia a dia para te ajudar a sobreviver, para te ajudar a executar tarefas. E se você que é mulher ainda não entendeu o que é um EDC, dá uma olhadinha na sua bolsa. Sabe, todos aqueles itens que você anda que salvam o seu dia? É um bom exemplo de EDC. Mas não tão minimalista. Isso, mas além desses itens, você também tem outros que são muito específicos para tarefas muito específicas. Um deles é o canivete ou as facas pequenas. Muita gente acha que se trata, talvez, do item principal de um EDC. Só que nem sempre isso é uma tarefa fácil, principalmente para nós mulheres que não temos tantas afinidades como eles. Na verdade, o universo dos canivetes e das facas ele é muito masculino, com peças inclusive feitas para homem. Exatamente. Um dos grandes erros que eles cometem, na minha opinião, é pegar um canivete qualquer, geralmente de qualidade duvidosa, pintar ele de cor-de-rosa e jogar no mercado achando que isso vai ser suficiente para as mulheres. Exatamente. E não é. Olha só, o que a gente tem aqui é uma série de canivetes e facas pequenas, cada uma destinada para uma coisa diferente. Pois é, existem canivetes para todo tipo de uso que você puder imaginar. E esse vídeo aqui a gente vai tentar trazer alguma luz do que você coloca aí nos seus kits, beleza? Vamos lá, Raposa? Vamos. Eu acho que as nossas escolhas já vão mostrar para vocês o quanto a gente é diferente. Eu vou começar pelos nossos canivetes principais, os nossos canivetes de escolha, ok? Raposa, mostra o seu. A Raposa gosta de um canivete que ele é da marca Ganzo, tá? É esse aqui, ó. Como dá para vocês perceberem, é um canivete de abertura automática, tá? Ele tem essa assistência aqui, esse botão aqui. Ele também tem uma trava interna. É um canivete que serve como utilitário, mas ele também é bastante agressivo, né, Raposa? Tem uma ponta aqui bem forte, ele é especificamente pensado também para você fazer estocadas para o caso dela precisar, sei lá, se defender. Uma das coisas que eu gosto nele e que me agrada bastante é essa abertura aqui, ó, que ela é bastante rápida e forte, que ele é leve, cabe bem certinho aqui, ó, na minha mão e é bastante utilitário. Bom, no quesito facas pequenas, eu discordo totalmente dela. Desde o início do canal até agora, eu sempre mantenho a minha mesma postura. Eu não gosto de pensar em canivetes para defesa pessoal, ok? Eu prefiro 1000 vezes facas pequenas, tá? No nosso caso aqui, a faca que eu uso é essa daqui, tá? Ela é exclusivamente elaborada, não para ser uma faca utilitária, mas sim para ser uma faca de defesa. Essa daqui é a Survivalist Hell, você tem vídeos aí no canal, tá? Então, é essa faca pequena aqui que eu acredito ser a minha faca de EDC, a minha faca para defesa pessoal, porque já que é para fazer estrago, que seja feito estrago de vez. Pois é, só que eu não consigo andar com um negócio desse tamanho. Para ele é uma faca pequena. Quer ver só? Empresta aqui. Pra mim não dá, eu prefiro algo mais discreto que eu possa esconder. Nossa. Mas como o assunto é faquinha pequena do dia a dia, eu tenho a minha preferida também, que é esse aqui, tá? Esse daqui já tem vídeo aí no canal, ele é um Victorinox e é o Victorinox Soldier, tá? Esse Victorinox aqui ele vai ter uma diversidade de ferramentas, dá pra você assistir o vídeo aí no canal. Ele tem uma lâmina serrilhada, olha só, tá? E ele é um clássico Victorinox, só que com trava. Ele tem trava aqui que evita totalmente o fechamento dele em cima das suas mãos. Outra coisa que difere entre homens e garota da casa. Porque a garota da casa
também curte um Victorinox e ele não tem absolutamente nada a ver com esse aqui. Mostra aí o seu xodozinho. Um Victorinox. O Fish. Ele me atende em vários quesitos, não só na questão da lâmina, mas também ele tem um monte de funções. Eu sou do tipo que não gosto de bolsa grande, então se eu puder colocar no bolso, é sempre melhor. E esse aqui cabe no bolso. Normalmente, calça de mulher, o bolso é menor, e esse aqui cabe perfeitamente. Esse aqui é tão xodó que é a única peça que ela não me deixa usar em momento nenhum. E olha que eu sou muito mais cuidadoso com canivetes e facas do que ela. Só deixo ele usar quando ele precisa afiar. Você acha que pode? Exploração. Vamos para os próximos. Além desses canivetes que você tem, que são utilitários para defesa, você tem aqueles canivetes que são bastante específicos. Tem canivete e usos de canivete dos mais variados possíveis. E se você perder algum tempinho buscando na internet por canivete, você vai ver milhões de opções. A gente aqui meio que concorda. Fora da esfera dos Victorinox, canivete tem que ter trava, porque senão ele fecha nos dedos. Já fechou nos meus dedos várias vezes. E no seu? Algumas. Algumas vezes. Porque quando você habitua com facas fixas ou canivetes de lâmina com trava, você acaba fazendo movimentos que, sem querer, acabam fechando o canivete. Então a trava é essencial e principalmente para crianças que estão aprendendo a usar a faca pela primeira vez, ok? Muito pai acha que o canivetinho, que a coisinha pequenininha, é o ideal. E não é. Eu vou mostrar para vocês agora um que eu posso dizer que é o canivete do Léo e do Bill, né? É esse aqui, ó. Ele é muito antigo, tá? Esse daqui é um canivete da Guepardo, que você encontra em quase todas as lojas de pesca por aí, tá? Olha o tamanho dele. Ele é exatamente o contrário do que muito pai acha que o canivetinho pequeno é o ideal. Não é, tá? O grande é o ideal, porque a mãozinha da criança, ela pega o canivete aqui, ó, e ela fecha em cima dele e ela consegue segurar muito bem. A faca, que é uma releitura da Metolius antiga, ela tem esse emborrachado no cabo, que é perfeito para a mão não escorregar nele. E é exatamente com isso daqui, que foi com ele, na verdade, que nossos filhos aprenderam a descascar batata, a cortar tomate e até a usar outros tipos de lâmina, ok? Então, se você estiver pensando num canivete de iniciante, por exemplo, essa daqui é uma ótima pedida. Na verdade, eu acho que todos são, né? De uma certa forma. Todos são uma ótima pedida, mas se a sua ideia for ter um utilitário grandão, pesadão de lâmina larga, essa daqui é uma boa pedida, tá? Esse aqui é um canivetinho incrível para fazer pequenos cortes. Clássico pra caramba. Chifre, ele tem aço inox temperado, ele tem duas lâminas aqui, uma em formato de folha e uma espécie de mini bowie. Isso corta, mas ele não tem trava. Então, por exemplo, na hora que você vai fazer uso dele, se você está cortando alguma coisa aqui assim, ó, ele bate a ponta dele aqui, ele fecha automaticamente, sem contar que ele é pequeno pra caramba. Pode ser usado por quem está começando? É óbvio que pode, qualquer canivete pode, mas esse aqui não é porque ele é pequenininho que ele é indicado para criança, ok? Ele literalmente desliza da mão, ó, ele é todo feito para ser confortávelzinho, mas ele escorrega. E é exatamente assim que se causam os acidentes. E olha só, quando você começa um EDC, um kit que você carrega diariamente, é para você usar. Então não adianta colocar fantasia, alegoria lá, porque na hora que você mais precisar, vai dar ruim. Eu também gosto das facas pequenas. Uma utilitária que é simplesmente incrível e muito conhecida é essa aqui, ó. É a Mora Knife. Ela é toda levinha. Ela é muito gostosinha, assim, ó, de manusear. Que foi? Não, eu tô vendo bonitinha, gostosinha. É o seguinte, é uma faca do caramba, ela é boa. Tem que ser... É uma coisa de louco. Que coisa, meu. Eu sou menina. É gostosinha, bonitinha, levinha, fininha. Não é tanto assim, porque essa faca que ela tá mostrando aqui não é qualquer Mora Knife, tá? Ela é uma Mora Knife mais desenhada para sobrevivência, ela é mais grossa, tem pederneira no fundo, mas uma das coisas que ela ama, e você tem que explicar isso,
é de novo a empunhadura dela, que é praticamente feita para mão de menina. É impressionante, né? Exatamente. Eu tenho um problema com a empunhadura, então eu não gosto. A maioria das facas e canivetes mais masculinos, eles são mais largos e isso me incomoda na hora de usar. Se você tá num acampamento, por exemplo, que você tá usando ali, cortando coisas o dia todo, chega no final do dia, sua mão tá cansada, você fala assim, nossa, isso aqui não é pra mim. Então eu Ainda prefiro... mais a gente que cozinha o tempo todo. E eu vou dar um exemplo para vocês agora, bem descarado do que ela está falando, ok? Porque um dos meus canivetes preferidos faz a função dessa faca aqui, tá? Por conta do tipo de corte que ele tem, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é um canivete já bastante famoso, já é um canivete muito antigo e ele é da Cold Steel. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só, ele é um canivete que, no geral, parece até ser bastante comum, só que ele não é. Tá? Ele tem um sistema de corte aqui, um tipo de afiação que é totalmente diferente. É um fio escandinavo, exatamente o mesmo fio que ela usa naquela faca dela lá, tá? Só que tem uma diferença. Ele não é tão confortável para você utilizar quanto é a faca Moura. Então, às vezes compensa você ter uma faca pequena e às vezes compensa você ter um canivete como esse daqui pequeno. Ele é ótimo, ele faz o que aquela faca faz, porém, você vai acabar com o uso direto dele. Se você tiver que cozinhar 3, 4 vezes por dia, fazer comida para muita gente no acampamento, você vai acabar ficando mais incomodada com ele do que com a faca Moura, ok? Então, eu acho que essas são diferenças que aparecem bastante na hora que você vai fazer escolhas de lâminas. No meu caso, eu tenho duas diferenças com esse canivete. Além do cabo dele não ser anatômico, eu particularmente tenho dificuldade na hora de fechar ele aqui. Tá. E já aconteceu por várias vezes de eu estar usando e cozinhando e deixar o canivete aberto ali e falar, depois eu fecho, eu não vou ficar abrindo e fechando. E isso não é legal, principalmente para quem tem criança. Olha só, o sistema de trava dele é aqui em cima. E é fato, ele é bem duro, porque alguns canivetes são construídos de alta qualidade. Ele também não é baratinho não, tá? Eles são de alta qualidade e quando você tem um sistema como esse, o cara não quer que a lâmina simplesmente se quebre, então eles metem uma trava bem pesada mesmo, nisso você tem razão. É importante que quando você for escolher os seus canivetes, você analise essas particularidades para que ele se torne fácil no seu dia a dia, não para que seja uma coisa que você fale assim, na rotina você acaba deixando de lado. Por falar em rotina, a Dona Raposa tem um canivete que ela ama. Ela literalmente adora esse canivete. Mais um. E ele fica lá no carro. Só para você ter ideia, no nosso carro, a gente tem uma diversidade de peças ali, feitas para você quebrar vidro, para você cortar cinto e tudo mais. Mas ela ainda tem no painel do carro este canivete aqui. Okay? Você deve estar pensando que a gente só está mostrando para vocês canivetes muito caros. E não são. Tá? Esse canivete aqui a gente comprou na Feira da Croster, não foi? Foi. Na AgriShow, tá? Eu vou mostrar mais um da AgriShow na sequência para vocês. Esse canivete aqui, ele vem com essa parte aqui de resgate. Como sempre, ela gosta dessas aberturas assistidas, para variar. E ela gosta de ponta, como vocês podem ver aqui. Ele tem uma lâmina muito, mas muito sugestiva para defesa pessoal, para funcionar como se fosse um punhal, ok? Ele também tem um serrilhado aqui que é bastante útil. Ele vai ter aqui embaixo, ó, um quebrador de vidro, que se você estiver preso no carro durante um acidente e tudo mais, você usa isso aqui para quebrar vidro e quebra mesmo. E ele também tem um cortador de cinto aqui no fundo, ó, tá? Que você só passa ele mesmo fechado e ele corta o cinto. Esse canivete aqui, na época que ele foi comprado, foi menos de 50 reais, não foi? Foi baratinho. Foi baratinho mesmo, tá? E ele é extremamente funcional, ele já tá com a gente há bastante tempo e olha só, o fio dele continua intacto, embora ela use a lâmina aqui, ó,
E não limpe ela como deveria para aparecer no vídeo. Mas isso daqui é detalhe, tá? Você passar uma buchinha aqui já resolve. É que ele fica no carro mesmo e acaba servindo para tudo, né? Acontece nas melhores famílias. Geralmente... Nem tudo aqui nada é perfeito. Geralmente, quando ela desce para fazer uma amarração de alguma coisa que a gente compra para colocar no bagageiro e tudo mais, é com esse canivete aqui que ela trabalha. Ela não pega o outro do bolso, não, tá? Na verdade, esse aqui tem uma diferença dos dois que eu costumo usar, que ele tem esse serrilhado aqui, ó. Que ele me facilita quando tem que amarrar alguma coisa no carro. Ele fala, pega lá, corta a corda. Ah, para cortar sisal é incrível, né? Por outro lado, da mesma forma que ela tem um canivete baratinho que ela é apaixonada, eu também tenho o meu, ok? E o meu, vocês já viram aqui no canal o tempo todo, tá? Eu não sei se você vai encontrar isso lá agora, não me responsabilizo, mas provavelmente eu devo ter comprado todos eles, porque eu tenho tipo 2 de cada cor, que é esse aqui, tá? Esse aqui, o primeiro deles também veio da barraquinha da Crosser na AgriShow, tá? Comprei no meio da feira lá. É um canivete literalmente chinês, tá? Não tem nada de marca nele, eu não sei se ele é da Master ou de outra marca. É o único canivete que eu tenho que tem essa abertura assistida aqui, ó, tá? É Master, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Ele tem essa abertura assistida, ele tem essa folha, essa lâmina em forma de folha aqui, e esse canivete, ele corta. A grande maioria dos canivetes chineses, a lâmina não vale nada, são prensadas e tudo mais. Esse daqui é uma escolha incrível. E você encontra ele nessa versão aqui, que tem esse mosquetão aqui embaixo, para você poder prender ele, e ele tem uma pederneira. Isso mesmo, ele vem com uma pederneira aqui no fundo, ó, deixa eu tirar aqui que é meio firme, ó, já integrada nele, tá? Então, cara, eu tenho um de cada um e cada um deles está num kit de sobrevivência. Eu gostei tanto dele para uso geral que eu acabei comprando mais deles para deixar aqui em casa. Quanto eu paguei? Mais ou menos R$30. E logo depois que eu comprei 2 deles, a Crosster meteu um cupom lá e ele acabou saindo mais barato ainda. Eu devia ter comprado, mas eu não comprei. Conheço gente que seguiu nossa orientação e anda até hoje com ele como uma lâmina de EDC. E vai funcionar. Eu vou ter que confessar, de vez em quando eu uso ele. Ele tem uma empunhadura legal para minha mão, eu gosto, principalmente por conta desse rebaixo aqui para encaixar o dedo. A única coisa que eu não gosto dele é dessa ponta aqui. Então, às vezes, se eu precisar descascar alguma coisa, o dedo acaba vindo para cá, mas ela me incomoda um pouco. O que não incomoda ela é o da Kershaw, que é esse aqui também, bem pequenininho. Ó. Esse é fofinho! Ah, ele é fofinho, né? Ele é bem pequenininho, tá? É uma lâmina de 1 ou 2 polegadas, se eu não me engano. E ele tem um encaixe muito legal aqui na mão, tá? Cabe na sua mão? Dela. Na minha mão, ele é mais ou menos. Na sua mão, ele vai funcionar bastante bem. Esse é um exemplo que eu gostaria de trazer aqui de um canivete pequeno, mas extremamente funcional, tá? Olha só, ele vai ter a lâmina larga, o que faz dele ser bem resistente. Ele tem essa carinha meio tática aqui, com o spear point virado para frente, que presume-se que dá para cortar as bolas de um molestador. Ele tem aqui um abridor no fundo, tá? Mas olha só o desenho do corpo dele aqui, ó. É para encaixar na mão, tá? Então esse canivete aqui, ele não escorrega. E além disso, ele também tem uma trava muito legal. Ele é da Kershaw, tá? É um canivetinho muito legal e até que relativamente barato, né? É um até que os meninos têm usado bastante em acampamento. Em acampamento, isso mesmo. E tem se mostrado seguro por conta da trava e se adequa também muito bem às mãos pequenas deles. Isso aí. Nós somos um casal de sobrevivencialistas e nós temos opiniões totalmente diversas. Cada cabeça uma sentença. Eu moro numa cidade do interior. Meu trabalho, meu dia a dia e o que eu faço e onde eu estou me permitem usar coisas como essa daqui sem arranjar grandes problemas sociais. Já ela prefere itens mais discretos daquele que ninguém vê. A Raposa anda muito como se ela ainda estivesse em São Paulo, no centro da cidade. Uma das coisas que a Raposa adora e que eu não gosto são facas de pescoço.
Tipo essa. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu acho que os peitos explicam isso, porque ela consegue colocar essas faquinhas no meio dos peitos e ninguém Você falar isso. Mas é verdade, meninas têm peitos. Então é uma opção viável para uma mulher ter uma faquinha de pescoço, por que não? Eu acho muito mais viável para uma mulher do que para um homem. Para o homem ela funciona muito bem para quem usa terno e gravata, porque você veste ela, coloca a gravata por cima. Agora, para a mulher é praticamente todas, porque... principalmente se você colocar um colar que combine aqui com o cordão, que vai fazer um volume, ela passa super bem, ela fica super discreta. E isso é interessante nas meninas, porque quando a mulher gosta de faca, ou quando ela aprende a usar esse tipo de coisa, elas surgem na mão delas do nada, cara. É impressionante. É muito mais tático do que muito cara que anda com a faca pendurada por aí. É verdade. Para se tornar membro é muito fácil e muito baratinho, né, Raposa? É um trocadinho. Meio café. Meio café. Então você clica aqui embaixo. Esse apoio que você dá pra gente é maravilhoso, porque a gente pode fazer produções ainda melhores para você. Olha só, se você quiser ver mais algum comparativo, coloca aí nos comentários. Uma coisa que eu percebi é que lanternas no EDC feminino são muito mais potentes do que as lanternas masculinas. Tem umas diferenças aí bacanas. Se você quiser ver, coloca aí nos comentários. E aproveita, deixa seu like, se inscreve aí no canal, porque senão a gente vai sumindo. A gente fica atolado nas banheiras de Nutella. Não gosto quando você fala banheira de Nutella. Por quê? Porque eu fico imaginando eu numa banheira de Nutella comendo tudo. Não, isso aí muda o discurso. Nossa, eu fico imaginando... Nossa, eu tô te imaginando. Você numa banheira de Nutella é uma cena legal de se pensar, viu? Não é por nada, não. Agora eu, cara... é guia, não é Xvideo? Disfarce. Olha só, todos os canivetes que a gente mostrou pra vocês agora, tem vídeo aqui no canal já. E todos eles são de parceiros do Guia do Sobrevivente, ok? Só que eu não falei com os caras, eu não pedi cupom, eu não pedi nada. Eu vou fechar esse vídeo agora, mandar ele para edição. E aí sim eu vou ligar para os caras e falar, manda aí um cupom para a galera, ok? Se tiver cupom, ele vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Porque tem canivete que é da Croster, tem canivete que é do Danilo. Praticamente todos os Victorinox são do Danilo, que a gente tem aqui. Eu acho que é um dos maiores vendedores de Victorinox que a gente tem no Brasil. Esses mais específicos aqui, que são também um pouco mais caros, e também os mais baratos que a gente mostrou agora, todos da Croster, tá? Só que eu não tenho um cupom agora. Eu vou tentar pedir um cupom e se tiver, vai estar aqui embaixo. Mas de uma forma ou de outra, ter um canivete é essencial. Principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Não abra mão de você montar um belo de um EDC. Dona Raposa falou uma coisa muito legal agora, que ela vai colocar uma postagem que a gente fez do EDC em evidência novamente para vocês, o link aqui embaixo, e assim você pode entrar lá, dar uma boa olhada em como montar um EDC, seja meninos ou meninas, e assim você vai ter uma segurança ainda maior. Se até hoje você não pensou nisso, chegou a hora de pensar. Exatamente. Porque literalmente um canivete, uma lâmina, pode salvar a sua vida. Seja cumprindo tarefas, seja até te defendendo. Eu vou pegar todos esses canivetes que a gente já fez review e vou deixar os links lá no site para vocês. Então você entra lá, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles, entra lá que vai ter os links direto na postagem desse vídeo aqui. Você sabe que na thumb desse vídeo eu vou colocar mamãe usa faca. Eu queria saber uma coisa de você. Meninas usam canivete ou não? Com certeza. Deveriam, né? Aquelas que não usam estão perdendo tempo. Então vamos lá. Valeu, gente. Dedo no like. A gente se vê no próximo. Até mais.